Ok, boa tarde a todos. Vamos continuar então com nosso estudo sobre cálculo 2, né? Bem, então vamos estudar hoje a noção de derivada parcial. Embora a gente já começou a estudar esse tópico, né, na aula passada, né? Mas é bom lembrar sempre, né? Ok? Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente definiu foi a noção de conjunto aberto, não é isso? Então vamos lembrar aqui rapidamente, né? O que é um conjunto aberto, né? Então, seja U um subconjunto de R2, certo? Diferente do vazio, né? U no vazio, né? Tá, então, dizemos que esse conjunto aí é aberto, né? U é aberto se para qualquer ponto, se qualquer que seja o ponto AB, que pertence a U, né? Existe um delta maior que zero, de tal forma que a bola centrada no ponto AB e com raio delta está contido completamente U, não é isso? Então, para qualquer ponto de U, né, que você considera, sempre você vai conseguir uma bola, que pode ser pequena, né, mas portanto, com algum raio, né, positivo, de tal forma que ela esteja completamente contida dentro desse conjunto U, né? Isso é a ideia geométrica, né, como já vimos na aula passada, é um negócio dessa forma, né? Então seria toda essa região, todo o interior dessa região, digamos, né? Mas sem considerar o bordo, não é isso? Sem considerar o bordo. Seria nos conjunto U. Então aí você pega qualquer ponto, então digamos esse pontinho aqui preto, e aí você consegue uma bola com raio pequeno, mas de tal forma que ela esteja completamente contida dentro de U, não é isso? E isso aí pode ser feito para qualquer ponto, né? Por muito próximo que esteja do bordo, né? Da fronteira, tá certo? Então, considerem, vamos considerar um exemplo concreto, né? Um exemplo concreto, né? Olha, vamos considerar o conjunto U formado por todos os pares ordenados x, y, que está em R2, obviamente, com a condição que x, a primeira coordenada, é estritamente maior que zero, tá? Ou seja, você está considerando a parte que fica à direita, né, do eixo y, né? Então, digamos, se isto aqui representa o plano cartesiano, né? Então, aqui, os x positivos vão ficar, ou melhor, aqueles pontos com x positivo vão ficar à direita, não é isso? Então, nosso conjunto vai ser toda essa parte aqui. Opa, deixa eu pintar aqui. Toda essa parte aqui, tá certo? Toda essa região aqui. Porém, sem considerar o eixo Y, né? Porque aqui vamos pontilhar assim. O eixo Y não, porque aí justamente no eixo Y, x é zero. Então isso aí não pode, não é isso? Então veja bem, se você considera qualquer ponto, digamos, esse ponto aqui, ó, um ponto aqui, né? Esse ponto aqui, então, você vai conseguir uma bola, né? Centrada nesse ponto, qualquer, de forma que ela esteja contida completamente em um, né? Então, pegue um ponto qualquer, A, B, que pertence a U, né? Então, como está em U, a sua primeira coordenada, ela é maior que zero, né? Certo? Digamos que
Isto aqui, né, quando você projeta, isto aqui seria A, isto aqui seria o B, né? O fato é que esse A aqui é positivo. Então, se você considera, toma, digamos, delta como sendo a metade de A meios, né? Por exemplo, isso aqui seria positivo, né? Então, A meios, né? Tá? Ok, e então, como essa distância de aqui a aqui, se você considerar uma distância como A meios, né? Então toda essa bola aqui, essa bola, né, com esse raio aqui centrada nesse ponto, né, vai estar contida completamente em U, não é isso? Isso aí você pode ver facilmente, né? Agora, por outro lado, se você considera, digamos, se agora considerarmos também o eixo Y, ou seja, consideramos os pontos x, y, que está em R2, porém com a condição que x pode ser zero. Então aqui x maior ou igual a zero, né? Então, a diferença do caso anterior, vamos considerar o eixo y também, né? O eixo y. Então, o gráfico, nesse caso, seria o seguinte. Agora, a gente vai considerar essa parte também, né? Porque x pode ser zero. Tá? Então, nossa região vai ser tudo isso, né? Tudo isso, né? Tudo isso daqui, inclusive, né? Inclusive o eixo y, né? Pode ser também, porque aí x vale zero, tá? Tudo isso, né? Inclusive isso aí, né? Pode considerar esse aqui. Mas aqui vai ter um problema com relação aos pontos que estão aqui justamente no bordo, né? Certo? Porque se você considera um ponto aqui no bordo, né? Por exemplo, esse cara aqui, né? Esse cara. Então, aqui a primeira coordenada vai ser zero, né? Então, nenhuma bola, né? Nenhuma bola aqui pode estar contida completamente dentro de V. Não é isso? Por muito pequeno que seja o raio, sempre vai existir pontos que fiquem com coordenadas com a primeira coordenada negativa. Portanto, não vão estar dentro de V. Então, esse conjunto V, né, não é aberto, né? Não é aberto, mas nosso conjunto U sim é, né? Tá? Aquele conjunto U, esse daqui é aberto, tá ok? Muito bem. Ok, e é importante né, essa noção, porque quando a gente vai falar de derivadas parciais, né, vamos considerar funções cujo domínio seja justamente um conjunto aberto, né? Então vamos lá aqui. Definição, né? Vamos considerar, então, uma função de duas variáveis, né? Seja f, né? Uma função definida sobre um D, um certo domínio, subconjunto de R2, com valores na reta, né? Uma função de duas variáveis real, não é isso? De tal forma que D, que é o domínio, seja um conjunto aberto, né? Isso aqui é um conjunto aberto, beleza? Tá? Tá? Então, para falar de derivadas parciais vai ser muito importante isso daí, né? Vamos ver. Na verdade a gente já viu, né? Mas estamos lembrando, tá certo? Conjunto aberto. Tá, então vamos tomar um ponto qualquer desse domínio, né? Então, seja AB um ponto que pertence ao domínio, ok? Muito bem, então na aula passada, né, a gente definiu a derivada parcial de f com relação a x
né, no ponto AB. E a gente denotou isso dessa forma, né? Assim, ó. Derivada de f com relação a x no ponto AB, não é isso? Tá. Isto aqui, por definição, é um limite, né? É o limite, certo? Quando t tende para zero, de um quociente aqui. Aqui no numerador temos uma diferença. F A mais T B menos F avaliado no ponto AB, certo? Tudo isso dividido por T, né? Então aqui você já observou o seguinte. AB é um ponto do domínio, então faz sentido F em AB, né? Isso aí existe, um número real. Mas então, esse cara aqui, esse par A mais T, vírgula, B, tem que ser também um ponto que pertença ao domínio. Para quê? Para que você possa aplicar F, né? Para que isso aqui seja faça sentido, né? Porque F está definida sobre D. Então, esse par aqui, né? Que consiste, na verdade, em trasladar à direita ou à esquerda, né? Na mesma altura, né? Temos que garantir que isso aí esteja dentro do domínio. E quem vai garantir isso é o fato de que o domínio é um conjunto aberto, né? Isso aí vamos lembrar agora mesmo, tá? Muito bem, claro, esta daqui é a derivada, né? Como já vimos, isto aqui, o que significa? O que é a derivada parcial, né? Esta aqui você vai ler derivada parcial, né? Derivada parcial de f com respeito a x, né? Com respeito à primeira variável, né? Respeito a x, né? No ponto AB, ok? No ponto AB, beleza? E outra coisa, para que você fale de derivada, assim como foi definido como limite, é importante que esse limite exista. Então, esse está bem definido, né? Como já vimos, caso o limite exista, né? O limite, né, existe. Porque algumas vezes você pode tentar calcular esse limite e verificar que ele simplesmente não vai existir. Então, se não existe esse limite, né, não existe a derivada parcial de f, né, nesse ponto, com relação a x, correto? E da mesma forma, né, a gente vai definir a derivada parcial de f com respeito a outra variável, que seria y no ponto AB, né? Isto aqui, por definição, vai ser também o limite, né? Limite quando t vai para zero, t, alguns autores colocam a aqui, no lugar de, desculpa, h, esse, tanto faz, né? Certo? Quem é esse limite? Novamente, é aqui um quociente, né? Como você vai trabalhar com relação a y, vai se importar no deslocamento por cima ou abaixo de b. Então, a mantém-se fixo e aqui você considera isto aqui, b mais t. Esse t pode ser negativo, né? Então, seria por baixo, uma altura menor, ou por cima, né? Menos f AB. Isso, tudo isso é dividido por t, tá? Novamente isso aí faz sentido, né? Caso acho que eu já vou colocar aqui, como aqui eu escrevi dessa forma, então caso o limite exista, tá? Entende-se, né? E esse negócio aqui, como você vai ler? Isto aqui lê-se derivada, né? Derivada parcial, né? Derivada parcial da função f, né? Com respeito
a variável y, né? Respeito a y no ponto AB, tá bom? No ponto AB. Tá? Então, o importante aqui é que uma derivada parcial, com relação a x ou com relação a y, se define como sendo um limite, né? Então, isso aqui faz a você lembrar o cálculo 1, né? Porque no cálculo 1 aparece, ou quer dizer, se define a noção de derivada de uma forma bastante semelhante, né? Agora vamos relacionar um cálculo. Mas antes disso, deixa eu explicar o porquê faz sentido aplicar f neste tipo de pontos, né? Então, em nosso caso, né, nosso conjunto U, que é o domínio, o D, desculpa, é um conjunto aberto, né? Então, vamos desenhar aqui nos conjunto domínio, né? Digamos, uma coisa, né? Para ter uma ideia, uma região, você vai pensar uma região assim, né? Ou seja, está pensando no interior, todo o interior, né? Menos o bordo, né? Que não contém o bordo. Essa aí é a ideia de conjunto aberto, tá? Claro, vamos pensar aqui que temos nosso ponto AB, né? Ok. Então, você sabe, pela definição de conjunto aberto, que para qualquer ponto que você considere dentro desse domínio, AB, por exemplo, sempre vai existir uma bola contida completamente, né? Então, aqui já temos, né, pela definição, uma bola completamente contida, né, de algum raio, né? Vamos pensar que essa é nossa bola, né? Nosso disco. Tá? Então, tudo isso daqui seria a bola com raio delta, digamos, né, centrada em AB. Isto está contido em D. Então, qualquer um desses pontos aqui que pertencem à bola, né, vai pertencer a D também. Então, para qualquer desses pontos, faz sentido aplicar F, porque você ainda está dentro do domínio, perfeito? Muito bem, esse pontinho aqui preto, esse daí é nosso AB, né? Ok, então, em particular, você pode considerar esse segmento aqui, né? Esse segmento paralelo ao eixo X, né? Quer dizer, vou considerar aqui nosso sistema, né? Para nos ubicar, né? Esse aqui vai ser nosso sistema cartesiano, digamos, né? Tá bom? Ok, então aqui está nosso sistema X, Y, tá? Então aqui estou considerando esse segmento que é paralelo, né, ao eixo X, né? Nesse caso aqui seria esse segmento horizontal, né? Vamos chamar de L1, por exemplo, esse segmento. Olha, se você considera, por exemplo, um segmento, né, digamos, pequeno, por exemplo, com raio delta, então você não vai sair da bola, né? Então, esse ponto aqui é o centro AB, né? E como você vai continuar ainda dentro desse segmento? Como são os pontos? Então, por exemplo, esse cara aqui, como seria? Qual seria a cara? Como está no segmento horizontal, a altura não vai mudar. Então, a altura vai ser B. Então, qual vai ser a primeira coordenada? Isto aqui vai ser A mais alguma coisa, né? Algum T. E essa outra vai ser B. Claro, aqui, claro, aqui, estamos assumindo que esse T é positivo, né? Porque você aí adiciona o T e então está à direita, né? Mas T pode ser negativo e então você ficaria à esquerda, né? Certo? Então, certo? Então aqui seria, qualquer um desses pontos seria da forma A mais T, né? Então, a ideia é o seguinte, né? Se T é pequeno, né? Quer dizer, em valor absoluto é menor que delta, ou seja, de maneira equivalente,
t é qualquer número que está compreendido entre menos delta e delta, então, automaticamente, esse ponto A mais T, B, né, vai, então, estar nesse segmento e, portanto, vai pertencer a essa bola e, portanto, vai estar em D. E, então, vai existir, ou faz sentido, aplicar F em A mais T, né? Porque a gente precisa apenas t's suficientemente pequenos, porque você vai tomar um limite, e um limite você se interessa apenas, né, em pontos que ficam próximos. Né? Se t vai para zero, a mais tv vai estar cada vez mais próximo desse daqui, beleza? Ok, então de maneira semelhante, isso aí justifica porque faz sentido essa parte aqui, né? Tá ok? E da mesma forma, isto aqui seria já trabalhar no segmento horizontal, né? Então a gente pode considerar um segmento horizontal aqui no lugar desse, né? Vertical no lugar desse horizontal, desculpa, esse vertical aqui, esse, né? Que seria paralelo ao eixo Y, né? E então, qualquer um desses pontos, por exemplo, esse daqui, seria o quê? Como estamos no segmento vertical, A não muda. Então, isso vai ser da forma A. Quem mudou? A altura. Então, este aqui seria B mais um T, digamos, né? B mais T, né? Quando T é positivo, então você vai ficar por cima. Quando T é negativo, você vai ficar por baixo. Mas o importante é que não vai sair, tá certo? Não vai sair, né? Da mesma forma, então, da mesma forma, né? Da mesma forma, esses pontos aqui, que são A, B mais T, vão continuar estando dentro da bola e, portanto, dentro do domínio, e, consequentemente, vai existir F avaliado nisso. Porque F somente pode ser aplicado a pontos do domínio, tá? Então, para T suficientemente pequeno, ou seja, por exemplo, aqui, menor que o delta, quem é o delta? O raio da bola, né? Faz sentido, ok? Perfeito. Então, faz sentido falar dessa diferença, porque esse é um número real, né? Então, tudo bem. Agora, que exista, isso aí não garante que exista o limite. A existência ou não do limite é outra história. Você tem que calcular. Caso exista o limite, essa daí seria a derivada parcial respectiva. Aqui com relação a y, aqui com relação a x. Se não existe limite, ou seja, se sai por exemplo, mais infinito, menos infinito, ou simplesmente não existe, né? Então, não existe a derivada parcial, porque por definição é esse limite, ok? Muito bem, qual seria a interpretação geométrica desse negócio, né? Interpretação geométrica. A gente viu na última hora da aula passada, mas vamos rever aqui, né? Então, esse segmento vertical, L1, que seria paralelo ao eixo X, né? Vou chamar L1, né? E esse outro cara aqui é L2, esse segmento vertical aqui, né? Então, esse L2 é paralelo ao eixo Y, não é isso? Ok. Então, se a gente agora analisa isto aqui, né? Usando o gráfico, né? Da função, certo? Para ter uma ideia, né, do que está acontecendo aqui, né? Então, vamos supor que esse daí é nosso eixo de coordenadas, né? Então, normalmente a gente
usam o sistema dextrógeno, x, y, z aqui, né? Então, digamos que o gráfico de nossa função é essa superfície aqui, né? Então, vamos pensar que essa é a superfície determinada pelo gráfico da função, né? S igual ao gráfico de nossa função, ok? E obviamente, se você projeta esse gráfico, né, sobre o plano x, y, né, quando você projeta, a projeção desse negócio tem que ser o domínio, não é isso? O domínio, correto? Perfeito. Tá. Então, bom, somente para ter uma ideia, né? Então, aqui aparece a projeção, né, o domínio, que é um conjunto aberto, né, porque nós estamos assumindo que é dessa forma, né, um conjunto aberto, tá? Muito bem, então esse daqui é o D, domínio, né, que é um conjunto aberto, né? E aqui então está nos pontos AB, não é isso? Nos pontos AB. Ok, dentro de AV, a gente, quer dizer, dentro desse conjunto aberto, a gente considerou uma bola que existe justamente porque esse conjunto é aberto, né? Aí está a bola. E dentro dessa bola, né? Essa bola que aparece aqui, essa bola aqui, nessa bola. Dentro dessa bola a gente trabalhou com segmentos paralelos ao eixo X, que chamamos L1, e paralelo ao eixo Y, que seria nosso L2, né? Então, esse daqui seria o L2, né? Paralelo ao eixo Y, né? Isto aqui, digamos, né? Então, um segmento pequeno. E, por outro lado, né? Este rapaz aqui seria o... Acho que... Tá. Vamos pintar de vermelho. Este aqui seria o... Esse outro é o L2, desculpa. Este aqui é o L1, tá? L2 e L1, não é isso? Tá? Ok. Então, esse L2 seria... Opa. Então, este aqui é o L2, né? E esse outro cara aqui, o L1. Perfeito? L1. Tá tudo bem. E este ponto aqui, né, é o ponto AB, né, no qual a gente está analisando, correto? AB. Então, o que vai acontecer? Geometricamente, você, como esses pontos vão estar dentro do domínio, né, você pode aplicar F, né? Então, F de AB vai estar por aqui, né, digamos, esse aqui seria F de AB. Então, conforme você vai aplicando F a esses pontos aqui, que mora nesse segmento vermelho, né? Esse segmento vermelho. Então, eles vão a tomar diferentes valores aqui, né? Então, quando você junta todos esses valores, você vai formar uma curva, tá? Uma curva, tá? Uma curva aqui, essa curva, tá? Essa curva aqui, vamos chamar de C1, né? Então, essa curva C1 é o conjunto de valores de L1. Tá, o que significa essa notação aqui? Essa notação aqui significa todos os valores que está tomando nossa função, tá bom? Bom, na verdade, né? Na verdade, para ser mais, como estou dentro do gráfico, né? Não seria exatamente a imagem, porque a imagem é um subconjunto de R. Quer dizer, isto aqui, para ser melhor, mais rigorosos, isto aqui seria, né, o conjunto de pontos x, y, z, certo? De tal forma que z, ou melhor, que x, y, acho que eu vou considerar melhor assim. Olha, vamos ser mais rigorosos. Olha,
qualquer ponto que está aqui, variando nesse segmento vermelho, vai ter que cara? Vai ser da forma A mais T, não é isso? A mais T. B não muda. E aqui vamos ter um Z. Onde esse T é o quê? T é um cara que nós... T, quer dizer, T foi escolhido dentro desse intervalo, sem um valor absoluto menor que delta. E Z é justamente F em A mais T, né? Eu acho que eu poderia já colocar diretamente acá, né, para não escrever muita coisa, certo? Porque esses pontos aqui vão ser A mais T, B, e aqui F aplicado nesses pontos. A mais T, B. Com T aí, certo? Formou-se uma curva. Essa curva aqui está contida dentro do gráfico, né? Ok? E da mesma forma, a gente pode formar, né, considerando apenas os pontos Z, que são imagens, certo? Imagens de pontos que vêm desse segmento roxo, aqui, né, desse L2, certo? E então você vai formar outra curva, né, a curva 2, né? Então, a curva 2 vai ser o conjunto dos pontos de que forma? Bem, aqui A é fixado, B varia, né? A segunda é B mais T, e aqui vai ser F em A, vírgula, B mais T, não é isso? Onde esse T em valor absoluto é menor que delta, né? E, novamente, essa curva 2 está contida dentro do gráfico da função. Ou seja, dentro desse gráfico você obtém curvas, não é isso? Curvas. Ok. Pois bem, essas curvas aí, né, você pode associar retas tangentes, né? Quem seria a reta tangente a essa curva, né? Quer dizer, essas curvas, na verdade, vão pertencer, como a gente vai ver depois, né, a um plano, que se vai chamar o plano tangente. Então, dentro desse plano, eu posso olhar dentro desse plano e pensar nas retas tangentes aí, né? Então, quais serão os coeficientes angulares, né? Vão ser justamente as derivadas parciais, tá? Olha, para ser mais rigoroso, o que está acontecendo aqui vai ser o seguinte, né? Eu vou trabalhar dentro do intervalo, dentro desse intervalo, aqui, ó, veja, valor absoluto de t é menor que delta. Então, t varia entre menos delta e delta, né? Então, no intervalo menos delta, delta, tá? Menos delta, delta. Ok? E aqui vou considerar uma função, né? Vamos chamar de φ, essa função, que vai tomar valores dentro de D. Como assim? Pegar um t e vou fazer corresponder φ em t. Este cara aqui, ó, A mais t, B. Tá bom? A mais t, B. Por outro lado, eu tenho a função f, né? D, que é um subconjunto de R2, com valores em R. Aqui eu tenho minha f, tá? Então, a gente pode fazer a composição dessas duas, né? Certo? Então, a composição dessas duas funções, você vai ter, então, de menos delta, primeiro vamos para aqui, chegamos a D, e de D vamos a R. A composição, então, manda para R, né? Então, qual vai ser a cara? A um T, você vai fazer corresponder, né, a composta, esta daqui. Esta aqui seria a composta. F composta com φ. Qual vai ser a regra? F composta com φ em T. Isto aqui seria F
em φ em t. Mas quem é φ em t? A mais t, b. Tá? Então, aí eu tenho esse daqui. Essa função, certo? Vamos chamar essa função da função g. Olha, essa função agora é uma função do cálculo 1. Estamos no cálculo 1 agora, certo? Esta função é do cálculo 1. Então, podemos calcular a derivada dessa função no ponto zero. Tá? Então, vamos anotar aqui, por cálculo 1, né? Lembrando, cálculo 1 é a derivada dessa nova função g no ponto zero, né? A derivada, né? Isto aqui é um limite, estão lembrados? Limite, como é esse limite? G em t menos g em zero, não é isso? Dividido por t menos zero, quando t vai para zero, né? Pronto. Agora, quem é o g em t? Esse aqui é nosso g, né? Nosso g em t. Olha, g em t. Isto aqui seria f. Quem é g em t? F a mais t b. Quem é g em zero? G em zero. Olha, calcule g em zero. Quando t vale zero, g em zero é justamente... G em zero é justamente... Perdão aí. G em zero é f a mais 0b, ou seja, f em ab. F em ab. Tá? F em ab. Tá? Opa. F AB. Tudo dividido por t. Quando t vai para zero. Mas isto aqui, o quê? Que é isso? Isso é a derivada parcial. Esse negócio aqui, a derivada, né? A derivada da f com relação a x no ponto AB. Beleza? Então, o que a gente obteve aqui? O que a gente obteve? Que a derivada parcial de f com relação a x no ponto AB não é outra coisa que a derivada dessa função g, tal como a gente conhece do cálculo 1, certo? No ponto zero, ok? No ponto zero, tá certo? Olha, e quem é essa função g? Essa função g é a composta da função f com esta função natural, que a cada t faz corresponder a mais t, vírgula, b. Moral da história, as derivadas parciais, né, são generalizações das funções do cálculo 1. Por quê? Porque você pode, então, por exemplo, dessa g, o que significaria geometricamente? O que significaria geometricamente essa derivada no zero? Significaria o coeficiente, esse aqui, que informação dá? O coeficiente angular da reta tangente no ponto zero. Tá? Então, a derivada parcial é da mesma forma. E como se interpreta aqui no nosso gráfico? Através dessa curva C1. Então, essa curva C1, né, vai estar associada nesse ponto uma reta tangente e justamente eita, isso aqui não. Tem que ser com vermelho. Né? Justamente o coeficiente angular dessa reta tangente seria a derivada parcial, tá bom? Da mesma forma aqui, né? Claro, onde a gente vai observar isso daí, né? No plano tangente, que já vamos falar também, né? Quer dizer, não hoje, na próxima aula, né? Tá bom? E da mesma forma, né, a gente, no lugar de trabalhar, por exemplo, com essa função φ aqui, a gente trabalha com aquela outra, né? Se por exemplo, seja psi agora, aquela outra função definida menos delta, né? Com valores em d.
A cada t eu faço corresponder a fixo e aqui b mais t, tá? E então, se a gente agora faz a composição de essa com a função f, né? Então iremos daqui para R, né? Então aqui vai estar f composta com psi. Primeiro age psi, vai para D, e f leva de D para R, né? Então vamos chamar este daqui de H. Então vamos chamar de H. Então o que seria H? Como é a cara de H? H em T seria f aplicado em psi em T. Mas quem é psi em T? A, B mais T, ok? Perfeito. Em particular, quem seria H em 0? Quem seria H em 0? H em 0, né, seria F em AB, né? Então, dessa função H, eu posso calcular a derivada. Derivada com relação a 0. Como cálculo 1? Este aqui é o limite quando t vai para 0, né? Do quociente h de t, porque 0 mais t menos h em 0, né? Dividido por t menos 0. Substituindo, isto aqui vai ser h em t. Quem é h em t? Esse que está aí, ó. F a b mais t menos h em 0. H em 0 é f no ponto AB. Tá? Dividido tudo isto por t. Mas isto aqui não é outra coisa, né? Pela própria definição, que é a derivada da f com relação a y, tá? Então, Professor, sim. as curvas que vão ser geradas através das derivadas parciais, elas podem ser colocadas em formato de função de uma variável? Sim, ó, porque exatamente aqui, ó, aqui está a cara desse. Como são essas curvas, olha. Essas curvas somente é que esse daqui está em R3 e elas moram dentro do gráfico, entendeu? Elas moram dentro desse gráfico aqui. Porque eu estou considerando imagens, né? Quer dizer, dessa forma, A mais T, B, né? Quer dizer, todos esses pontos mais sua imagem para ir ao gráfico, entendeu? Então, eu não vou sair do gráfico, né? E qual é a cara? Porque eu pensei assim, professor. Se a gente fizer tipo, se a gente uma curva parametrizar, a gente pode parametrizar no formato de função, né? Que é tipo x e f de x, né? Seria parametrização. Aí tava pensando, e se a gente tipo a derivada parcial seria meio que a projeção, não, a derivada parcial não, essas curvas, né? Seriam que meio que a projeção, né? Do plano, tipo o plano xe seria a curva x, né, em ponto y. E a curva yz, por exemplo, a curva yz seria uma curva em algum ponto x fixado, né, no x0, por exemplo. E aí se a gente pegar essas curvas, né, essas curvas planas, deixar em formato de função e tirar a derivada delas, seria a derivada parcial, né? Exatamente, né? E justamente, qual seria esse suporte, digamos, para essas pequenas curvas, né? Porque elas precisam ser olhadas dentro de um plano, né? Para a gente, por exemplo, falar de... Aqui eu estou falando assim de coeficiente angular, mas como assim? Coeficiente angular, elas têm que estar dentro de um plano para poder falar, não é isso? Então, aqui, na verdade, vai existir um plano, tá? Um plano que vai passar por esse ponto, tá? Tá? E considerar dentro desse plano, já podemos falar, né, de coeficientes angulares. E esses coeficientes angulares vão ser justamente as derivadas parciais. E que plano isso seriam as curvas de nível também? Se enquadra nessas curvas aí? Não. As curvas, não. As curvas de nível é quando você corta, né, o gráfico da função com os planos paralelos sim, a Z, entendi. é isso? Certo? Mas seria uma ideia parecida, né? Recortar a imagem de forma que aqui seria, olha, você tem que pensar que essa curva C1 como foi originada.
considerando esses pontos, né, como sendo as primeiras coordenadas. Como são os caras daqui? Como são os caras aqui, nesse vermelho aqui, né? Como são? O cara aqui vai ser da forma A mais T, B, né? Isso, e o que está faltando para estar no gráfico? Considerar a imagem dele. Então, A mais TB, vírgula, F em A mais TB. Entendeu? Por isso. Sim, sim. Agora, se você olha essa última parte, né? Essa última parte aqui, isto aqui não é outra coisa, olha, que segundo nossas contas aqui, que essa G, ó, essa G, não é? Ó, é o G. Ou seja, na verdade, né, depois de a gente ter feito isso, isso aqui seria o G. O G, entendeu? Ou seja, tá vendo? Por isso que se associa, né? Seria A mais T, Pronto, B... a minha ideia era mais ou menos essa, tipo, pegar uma curva mesmo, a curva A mais T e F de A mais TB, seria uma curva plana, né? Sim. E aí o A mais T seria um parâmetro mesmo, tipo, parâmetro, sei lá, N. E aí ficaria N e F de N, né? E dá pra tirar derivada. Sim, é que acontece que A mais T simples vai indicar a você o movimento que você está fazendo nessa reta, né? Certo? E o parâmetro é esse T que está sim, aqui, sim. tá bom? Seria o T e o A é o zero, né? Seria tipo... você pode considerar A igual a zero, B igual a zero para fixar sim, ideias, entendi. digamos, certo? Uma espécie de origem, entre aspas, digamos, né? Então o fato é que você está se movimentando aqui, não está saindo daqui, né? Então, agora, se você olha essa curva C1 assim, dessa forma, né? Essa terceira componente, se você projeta sobre o eixo Z, agora sim, se você projetar sobre o eixo Z, né? Que seria, né, qual é a parte? Este vai fornecer uma curva, esta curva GT, essa curva. E, segundo nossas contas aqui, a derivada dessa curva G, no ponto zero, é justamente a derivada parcial de f com relação a x no AB. Tá claro agora? E da mesma forma, né, este daqui que aparece aqui, este roxo agora, seria, né, o H, né, H e T, certo? Isso aqui vem... É que eu escrevi dessa forma para que fique claro que estou dentro do gráfico, né? Eu não estou saindo, né? Na aula passada, na última parte, eu escrevi como se fosse imagem, mas aí não é verdade. Não é verdade essa última parte, né? Porque se eu estou considerando apenas a imagem, estou considerando essa parte aqui, tá? Então aí eu cometi um erro, realmente. Agora estamos ratificando. Tá? Então aqui, eu agora me estou movendo aqui, né? Aqui. Então suas imagens está aqui, tá bom? Forma essa curva C2. E quando você projeta sobre o eixo Z, você vai ter essa curva HT. Então, agora, essa curva HT, se você calcula coeficiente angular no ponto zero, ou seja, a derivada dessa H no ponto zero, vai ser justamente, né, esta demonstração, a segunda derivada parcial. Entendeu? Então, por isso é que eu falei nesse sentido, né, que essas derivadas, né, em algum sentido, indicam os coeficientes angulares dessas curvas aqui, né? Mas na verdade das projeções, né? Na verdade das projeções sobre o eixo C, não é isso? Aqui está mais claro já. Beleza? Está claro o sentido geométrico das derivadas parciais? Agora, olha, é interessante observar o seguinte. Aqui a gente considerou essas retas, né? Uma paralela ao eixo X e outra paralela ao eixo Y. Mas a gente poderia considerar qualquer outro segmento também, né? Digamos, esse amarelo aqui, poderia considerar esse segmento pequeno, esse amarelo aqui, né? Esse aqui, ou pode ser esse outro, né? Certo? E então aí, o que eu estou fazendo?
Aí você vai se movimentar, né? Se você olhar esse amarelo aqui, né? Digamos, pode ser essa reta aqui, esse segmento. Você vai se movimentar aqui ao longo de uma reta que passa pelo ponto AB, mas que não é nem paralela ao eixo X, nem paralela ao eixo. Então mas ela tem uma direção dada por um vetor aqui, tá? Então esse conceito aí vai originar uma generalização das derivadas parciais, que são chamadas de derivadas direcionais, tá? Então, no lugar de trabalhar... E então, por que vai ser um caso particular? Porque aqui você vai considerar a direção I e aqui a direção J. O do vetor canônico um 0 e do outro 0, 1. Mas você pode se movimentar por qualquer segmento, com qualquer direção, certo? Então, facilmente a gente vai poder generalizar os conceitos de derivadas parciais para derivadas direcionais, né? Tá? Mas antes disso, vamos ver alguns exemplos, né? Vamos calcular agora, né? Vamos calcular. Exemplos. Opa, o que é isso? Quero calcular, né? Quero ver, tá tudo bem, já sabemos a interpretação geométrica e tudo isso. Agora eu quero calcular, né? Como é que se calcula derivadas parciais? Olha, simples, né? Deixa eu ver aqui, blá blá blá, este já vimos, quero um exemplo. Tá, aqui temos um primeiro exemplo, né? Esse exemplo é interessante, aparece inclusive nos livros de análise como um exemplo de uma função que tem derivadas parciais, mas não é contínua, tá? É isto aqui. Olha, x quadrado mais y quadrado, né? Caso xy seja diferente de 0, 0, ok? 0, 0, tá? E quando xy é 0, você vai assinar o valor 0, o número 0, beleza? Olha, essa função aqui, a gente já viu que ela não tem limite, certo? A gente viu que pode se aproximar por caminhos diferentes e você vai ter valores diferentes, né? Então, em particular, essa função não é contínua em 0, né? Já vimos. Podemos falar continuidade na origem? Sim, porque esse 0, 0 pertence ao domínio, não é isso? E o valor é 0. Mas não existe o limite, então essa função não pode ser contínua, né? Então já vimos que f não é contínua, né? Não é contínua na origem, né? 0, 0, tudo bem, tá? Olha, porque se você lembra do cálculo 1, seu professor falou o seguinte: se uma função é diferenciável, derivável, necessariamente ela vai ser contínua. Mas, em nosso contexto, mesmo que a função não seja contínua, podem existir as derivadas parciais. Então, vamos calcular a derivada dessa f com relação a x no ponto 0, 0, tá? Alguém pode perguntar, professor, o domínio é aberto? Importante isso daí. O domínio da nossa função aqui é todo R2, todo plano. E o plano é aberto, né? Naturalmente é aberto, né? Qualquer ponto, qualquer bola vai estar contida dentro do plano. Então isso aí é trivial, tá? Como é essa? Qual é a definição? Como é? É o limite, vamos lembrar aqui, quando t tende para 0 de quem? F. Tá? Como eu estou com relação a x, aqui eu vou somar 0 mais t. Esse cara aqui, que nesse caso é 0, fixo. Menos f00 dividido por t. Tá? f00 é 0.
Pronto, esse é zero. Então, isso vai ficar assim, ó. Limite, quando t se aproxima de zero, aqui vai ficar f em t, vírgula 0. Isto aqui é zero, né? Zero, tá aqui, ó. Isto aqui é zero, né? Zero. Né? Tudo isso dividido por t, tá? Aqui t se aproxima de zero, mas não é zero. Então, o t0 é diferente da origem. Então, eu tenho que avaliar aqui. F em t0 seria este daqui. T0, né? Vamos colocar aqui. T multiplicado por 0 dividido por t2 mais 0 ao quadrado e tudo isso dividido por t. Tá? Isso é importante porque, olha, aqui, esse denominador aqui vai ser t quadrado, t2. Como t é diferente de zero, esse não se anula. Então aí se faz sentido, né? 0 dividido por t2, esse é 0. E 0 dividido por t, 0, né? Então vai ficar 0 dividido por t, ou 0, né? Que é 0, né? Diretamente, não é isso? Isto aqui é 0. Tá? Muito bem. Então a derivada parcial com relação a x é 0. Por outro lado, se você calcula a derivada com relação a y, né? O ponto 0, 0, isso aí vai dar uma coisa semelhante, né? Só que para lembrar aqui vai ser f, esse 0 permanece fixo aqui, e aqui você soma, né? 0 mais t, b mais t, menos f, 0, 0 dividido por t. Tá? Isto aqui é limite f em 0t dividido por t, né? E da mesma forma, né, 0t, esse é diferente da origem, então tem que avaliar aqui. X é 0, y é t. Então, esse numerador 0, esse denominador vai ser t2, diferente de 0, então tudo isto 0. E 0 dividido por t, 0. Então esse limite ao final é 0. Então, moral da história, as derivadas parciais existem na origem, ambas são iguais a 0, né? Mas nossa função não é contínua, tá? Então, novamente, com o cálculo 1, se uma função é diferenciável, né? Então, ela tem que ser contínua. Mas aqui, o fato de não ser contínua não é impedimento para que as derivadas parciais existam. Então, qual é o problema aqui? É a definição de diferenciabilidade aqui, ó. Ou seja, o simples fato de que as derivadas parciais existam não significa que a nossa função seja diferenciável. A diferenciabilidade exige um pouco mais, né? Isso aí a gente vai ver. Mas antes disso, né? A pergunta poderia ser, professor, e como posso calcular as derivadas parciais em outros pontos que não sejam a origem? Né? Você calculou em 0, 0, tudo bem, né? 0 e tal. Mas para um ponto diferente de 0, 0, eu tenho que aplicar novamente esse limite? Olha, não precisa, né? Não precisa, tá? Tá? Na verdade, vamos fazer de maneira prática, né? Porque todas as vezes a gente não vai estar usando esse limite, né? Então, qual vai ser a maneira prática para pontos diferentes de 0, 0, né? Para pontos diferentes de 0, 0. Para um ponto x, y diferente da origem, né? Diferente da origem, né? Tá? Então, de maneira prática, né? Para efeitos de cálculo, certo? Como a gente vai calcular essa derivada parcial, né, da f com relação a x, no ponto x, y. Alguns já nem colocam isso, está claro aqui, né? Olha, o que você vai fazer, né, por isso, de maneira prática, você vai pensar, né, na variável y como se fosse uma constante.
E por que isso aí a gente faz? Na própria definição, né, quando você se interessa na derivada com relação a x, né, você simplesmente trabalha com deslocamento, né, da primeira. A segunda você nem se interessa, tá vendo? Tá? E quando você trabalha com relação a y, né, a mudança, né, o deslocamento é na segunda variável. A primeira permanece fixa. Então, por isso que a gente usa isso, né, de forma prática. E então, ao final, outra coisa que eu expliquei, que as derivadas parciais não são outra coisa que derivadas de funções compostas que aparecem no cálculo. Então, por isso, de maneira prática, você vai fazer o quê? A sua função, né, nesse caso aqui, ó, x, y diferente zero. Minha função é essa daqui, né? Essa daqui. Essa daqui. Tá. Então, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai pensar em y como se fosse uma constante, né? E então vai derivar com os métodos que você conhece do cálculo. Então, y é uma constante, pode sair, né? Então vai ficar assim, derivada com relação a x, esse negócio aqui, ó, x2 mais y2. Da mesma forma que você deriva um quociente. Como você deriva um quociente? No cálculo 1. Como é? Você eleva ao quadrado, né, o denominador, que é isto aqui, não é isso? Tá? E aqui, né, no numerador, você deriva o x, que seria 1, né, 1, vamos colocar aqui, multiplica pelo, denominador, calcula a diferença, agora esse numerador permanece fixo, e então deriva isto aqui com relação a x. Com relação a x, parcialmente, né? Seria 2x. Por quê? Porque esse y aqui é uma constante, né? Então, não é 2y, é constante. Derivado de uma constante, zero. Tá ok? E pronto. E aí, isto aqui vai ser quanto? É somente calcular, quer dizer, simplificar aqui. x2 menos 2x2 menos, né? Então vai ficar y2 menos x2. Não é isso? Dividido por x quadrado mais y quadrado ao quadrado. Tá bom? Tá? Então é bem simples, né? Professor, e a derivada com relação a y? Olha, com relação a y, desculpa aqui, y é a mesma coisa, né? Só que você tem que pensar o x como sendo constante, né? O x constante, tá bom? Então, isto aqui vai ser a derivada com relação a y desta função aqui, né? X, y dividido por x quadrado mais y quadrado, né? Então, quem é constante? X, derivada com relação a y, desse negócio aqui, y, x quadrado mais y quadrado. Métodos do cálculo, a mesma coisa que está aí, né? Então, obviamente vai ser uma coisa semelhante a isso daqui, é só mudar y por x, né? Vai ser aqui x, aqui é y, aqui tem que ser x menos, né? Você pode verificar, se não acredita, verifique, tá bom? Vai dar isso aí. Beleza? Então agora temos já todas as derivadas parciais, né? Para o 0, 0, né? Para o 0, 0, com relação a x vale 0. E para com relação a y também 0. E as outras? Acabamos de calcular, né? De maneira prática, né? Usando os métodos do cálculo 1. Né? Com relação a x, é isto. Olha, porque isto aqui é importante observar o seguinte, né? Alguns alunos fazem o seguinte, ó,
derivam com relação a x, assim como a gente fez, blá, 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 blá. Então, eles obtêm isto, né? E aí, então, como inicialmente foi perguntado qual é a derivada da f na origem 0, 0, eles tentam substituir aqui. Ah, x é 0, y é 0. Então, vai ser 0. E aqui no denominador também 0. Então, vai ser 0 sobre 0. E aí ficam as dúvidas. Isso é indeterminado, colocam coisas desse tipo. Ah, não é indeterminado. Ah, não existe, coisas desse tipo. E na verdade, não. Isso aí tem que ser calculado de maneira independente. Por quê? Porque essa função foi separada, né? Então, quando você trabalha dessa forma, né? Você está analisando o comportamento perto de zero, né? Para isso aqui, né? Então, ponto 0, 0 tem que ser analisado, por favor, de forma isolada. Aí você tem que aplicar realmente a definição, ou seja, usando o limite. Para o resto, tranquilo, não há problemas. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Vamos ver outro exemplo. Podem falar. Ah, sim. As notações também, né? Deixa eu falar aqui. Outro exemplo, né? Ah, mas antes disso, uma observação com relação à notação, né? Porque alguns autores, né, usam isto aqui, né? F, e aqui colocam um X, para indicar a derivada parcial também, né? No ponto AB, tá? Isso aí, inclusive, a gente vai usar depois para a regra da cadeia, né? Então, isto daqui indica isto, tá? É simplesmente a derivada parcial da f com relação a x no ponto AB, né? E para indicar isto daqui, eles colocam y aqui, tá? Essa notação aí ela é muito usada na geometria, né? Sim, sim, sim. Quando vai derivar uma parametrização. Em lugar de 1, eles colocam, desculpa, em lugar de x, eles colocam 1 também. Para falar Isso, primeira o IV, né? derivada, não é isso? Primeira Isso. derivada, né? Pode ser com maiúscula, pode ser com minúscula, né? Pode ser, né? D1, DF, né? Pode aparecer dessa forma também, né? Deixa eu colocar aqui. São diferentes notações, né? Que os autores, ou dependendo, como você falou, dependendo do contexto no qual está trabalhando na geometria Eu acho que a gente diferencial. vai ver isso em cálculo ainda, né? Eu acho que cálculo 3, que superfície, né? É Sim, porque a sim. gente tem cinco variáveis, né? É o U e V que vira X, Y, Z, um negócio assim. Uhum. No próximo curso vocês vão usar bastante, né? Derivadas parciais e as integrais duplas, triplas, integrais múltiplas, integrais de linha, essas coisas. Tá bom? Muito bem. Cálculo 3 é um curso bem geométrico, bem bacana. Já ministrei várias vezes curso também. Bom, deixa eu ver aqui. Ah, sim, outros exemplos, né? Aqui temos um exemplo, digamos, né? Seno de x1 mais y. Vamos calcular, por exemplo, né? As derivadas parciais, né? Seno, qualquer coisa, né? Tantos exemplos. X1 mais y. X1 mais y. Tá? Bom, eu quero calcular a derivada parcial. Vou usar essa notação, que tal? Tá? Então, de forma prática já, pessoal. De forma prática, então, vou pensar y como sendo minha constante. Não é isso? Constante. X minha variável. Então, derivada do seno é o cosseno. Né? Então, cosseno desse argumento que aparece aí
Só que você tem que multiplicar pela derivada desse negócio aqui. Por quê? Está usando a regra da cadeia, que você aprendeu em cálculo 1. Tá certo? Y é uma constante, né? Mas aqui essa função, toda essa daqui é uma função de x, né? Esse y pensa em uma constante, 3, sei lá, 4, um número que está aí, tá? Isso aí não vai ser problema. O fato é que isso daqui não é x, né? Então eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Então eu tenho que multiplicar pela derivada desse negócio, né? Com relação a x. Tá. Como esse daqui é uma constante, ela pode sair, né? 1 mais y. E derivada de x é 1. Pronto. Então fica dessa forma. 1 dividido por 1 mais y vezes o cosseno, né? X 1 mais y. Correto? Já no caso da derivada parcial com relação a y, a outra variável, né? Também, só que dessa vez o x é constante. Novamente, derivada de um seno, cosseno, né? Cos x1 mais y, né? E aqui eu tenho que multiplicar por quem? Pela derivada desse negócio. Só que estou derivando com relação a y, tá? Então aqui, ó, x pode sair e aqui vou derivar com relação a y, né? Então aplico, como é? 1 mais y ao quadrado, não é isso? Né? Y ao quadrado, regra do quociente, né? Eu estou derivando essa função. 1 sobre dividir por 1 mais y. Então é o quadrado desse negócio, né? Aqui eu tenho que derivar 1, derivada de 0, menos derivada desse negócio aqui, né? Que seria 1, tá bom? Pronto. E aí, é somente deixar de uma forma bonita e acabou-se o problema, né? Acabou-se o problema, né? Então, a derivada parcial com relação a y seria menos x dividido por 1 mais y quadrado vezes cosseno de x dividido por 1 mais y, né? Caso um ponto pertença ao domínio, né? Certo? Então você simplesmente avalia, né? Quer calcular, por exemplo, quero calcular a derivada de f com relação a x no ponto 0, 0, 0. Faz sentido? 0, 0 pertence ao domínio? Sim. Porque aqui não anula o denominador. Seria 0 aqui, né? Tá? Ou seja, eu quero calcular, por exemplo, fx em 0, 0. Será que tem algum problema? 0, 0 pertence ao domínio? Sim, né? Quem é o domínio, para começar? O domínio da nossa função é todo R2, menos essa reta aqui, que faz, quer dizer, a reta y igual a menos 1, porque isso aí faria 0 o denominador, certo? Então, o conjunto dos pontos x pode ser qualquer um menos 1. Tá? Estou retirando essa reta, né? Aí temos um buraco, né? Ou seja, geometricamente, né, seria o domínio. A reta y igual a menos 1 é esta daqui, né? Esta daqui. Essa aí tem que ser retirada. Tá? Essa reta y igual a menos 1. Né? Porque y mais 1 seria 0. E aí, isso aí tá proibido, não é isso? Qualquer outro ponto pertence ao domínio. Todos esses caras aí pertencem ao domínio, entendeu? Tá? Se um ponto tem segunda coordenada menos 1, não pode. 0, 0 pertence ao domínio, sim, ó, tá aqui. 0, 0. Então, posso calcular as suas derivadas parciais, tá? Diretamente já, né? 0, 0, como é?
Eu já calculei para qualquer valor, por exemplo, é somente substituir 1 dividido por 1 mais 0, cosseno de quem? 0 dividido por 1 mais 0, né? Isto aqui vai dar 1, cosseno de 0 é 1, então, valor 1, ok? E a derivada da f com relação a y, o ponto 0, 0, também podemos aqui, né, substituir. Então vai ser x de 0, 0 dividido por 1, 0 aqui, né? E esse cosseno de 0 não interessa, 0, diretamente já. Tá bom? Obviamente que se você aplicar via o limite, né? Vai poder calcular também, só que vai ser mais complicado, né? Por aí vai ser mais complicado. Quando eu penso em um exercício onde diga explicitamente calcular usando a definição, certo? É porque a função também vai ser relativamente simples, né? Para que você possa calcular esse limite. Tá bom? Mas se não é especificado isso, apenas você tem que calcular a derivada parcial, somente trabalhar de maneira prática, tá bom? Muito bem. Sim, aqui temos um exemplo interessante, né? Onde as derivadas parciais podem ser calculadas de maneira implícita, né? É um negócio que você estudou em cálculo 1 também. Em cálculo 1, muitas vezes, você não consegue isolar y, né, em termos de x. Né? Ou seja, quer dizer, você tem uma equação que envolve x, y, né? Tá? E então, você está interessado na derivada, né, de y com relação a x, mas não consegue, né, de jeito nenhum, né, isolar y. E, inclusive, não é nem necessário. Então, você usa um método chamado, né, derivação implícita para calcular essa derivada. Tá? Então, a gente vai usar a mesma coisa aqui, né? Olha. Determine a derivada parcial de z com relação a x e a derivada parcial de z com relação a y, se z é definido implicitamente como uma função de x e y via essa equação aqui, tá? Então, olha, aqui eu tenho uma equação, né, que envolve as variáveis x, y e z, né? Mas não consigo isolar, colocar z em termos de x e y, né? Para escrever, a função de x e y em tal forma. Tá, então como não consigo, vou aplicar a derivação implícita, né? Então vamos escrever esse exemplo, né? Exemplo. Use derivação implícita, tá? Use derivação implícita para achar, né? Para achar, eu quero a derivada de z com relação a x. Ou seja, eu estou pensando em z como se fosse uma função de x, né? De x e de y, tá? Onde, aqui vamos anotar a equação, aquela, né? Que relaciona essas três variáveis, né? Como era? Tá. X cubo mais y cubo mais z cubo, né? Aqui, 6xyz igual a 1. Tá, tudo bem. Então, como a gente vai fazer? Olha, como aqui temos uma equação, eu vou derivar o lado esquerdo, vou derivar ambos os membros, tá? Vou derivar ambos os membros, tá?
E então, a derivada que aparece do lado esquerdo tem que ser igual à derivada que aparece do lado esquerdo, tá certo? Do lado direito, desculpa. Então, derivando ambos os membros, né? Com relação a x. Primeiro, com relação a x. Se você deriva com relação a x, tá? Y vai ser uma constante. Então, a derivada desse negócio vai ser zero, né? E a derivada de z, professor, seria zero? Não! Z, você vai pensar como se fosse uma função de x e de y. Você está, certo? Pensando, pelo menos numa vizinhança, isso acontece, né? Existe um chamado teorema da função implícita que garante o que a gente vai fazer, né? Que formaliza isso, tá? Que se estuda em um curso de análise, né? Bom, então você vai pensar aqui de maneira prática, z é uma função. Então eu não posso igualar a zero, porque aqui, né, nesse z estão envolvidas x e y de maneira implícita. Então derivada com relação a x primeiro, né? Vou anotar inclusive. Derivando com relação a x aqui, né? Então, derivando com relação com respeito a x, tá? Com respeito a x. Ambos os membros, né? Não vou anotar, ambos os membros. Tá, isto aqui seria 3x2. 3x2. Mais derivada desse negócio zero. Eu não deveria ter colocado, mas por um motivo pedagógico, vou colocar aqui zero, né? Para você simplesmente depois dar uma olhada e ver que isso é o caso. Agora sim, isto é uma função. Então, quando você deriva, né? Essa função tem que aplicar a regra da cadeia. Vai ser 3 vezes C2 multiplicado pela derivada de C com relação a x. Né? Então, vai ser 3 C2, estou aplicando a regra da cadeia, multiplicada pela derivada dessa função com relação a x. Beleza? Muito bem. Mas, olha, aqui aparece um produto. Nesse produto, 6 e y são constantes. Então, elas podem sair mais 6y. E aqui, dentro do parênteses, eu vou ter um produto que é x e z. X vezes z. xz. Y já saiu. xz. Então, vou aplicar a regra de Leibniz, né, para um produto. Como é? Deriva o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o segundo multiplicado pela derivada do... mais o primeiro, desculpa, multiplicado pela derivada do segundo. Derivada de x é 1 vezes z. Vezes z, tá? Aqui está. Mas, agora x permanece fixo. E aí, então, você deriva z. Derivada de z é a derivada parcial que você procura, né? Tá? Pronto. Derivada de z com relação a x. E isso eu tenho que igualar com quem? Com a derivada do negócio que está do lado direito. Ah, nesse caso é 1. Então, derivada de uma constante, 0. Tá bom? Certo. Próximo passo, qual é? Juntar todos os termos que tem a derivada. Isto aqui, né? Onde aparece, né? E isolar. Então, aqui eu vou isolar já, ó, derivada de z com relação a x, parênteses, aqui 3c2, mais, olha, aqui na verdade você vai ter um produto S com S, que não aparece a derivada parcial, mas aqui aparece 6yx, 6yx, ou 6xy, né? Tá bom? Aí já colocamos em evidência a derivada parcial de C. E os outros termos, vamos colocar todo mundo do lado direito. Então aqui, ó, 3x2 vai passar como menos, né? 3x2, vamos colocar menos na frente. 3x2, escara 6yz, né? 6yz, 6yz, né?
Claro, com menos, mas está aqui já. Pronto. E aqui a gente simplesmente divide, né? Divide para isolar, né? E deixar explícita a derivada parcial, não é isso? Menos 3x² mais 6yz dividido por 3c2 mais 6xy, correto? Perfeito, essa daí é a derivada implícita, né? Claro, aqui vai, professor, mas aparece ainda z. Tá, então quando você quer calcular um valor, digamos, quando x e y é o ponto 1, por exemplo. Quando x e y são 1, a partir dessa equação você vai calcular o valor de z, tá? Aí você calcula o valor de z, né? E então substitui aqui, onde for necessário z, e obtém o número, certo? Deixa eu ver, parece que tem algum comentário aqui. Porque ali ficou 6x e... tá. Olha, porque na verdade aqui, né? Eu já fiz direto. Mas, olha... aqui você tem que distribuir, não tem? Deixa eu apagar esse negócio. Olha, aqui, vou escrever aqui melhor, tá? Vou escrever. Olha, aqui vai ficar 3x2 mais 3c2 derivada de z com relação a x, né? Mas, olha, aqui você tem esse 6y está multiplicando a s e a s. Então, vamos distribuir 6yz mais 6 yx, yx ou xy, né? Tanto faz, né? Comutativo, tá bom? Derivada de c com relação a x, né? Isso aqui igual a zero, né? Ok? Tá claro? A gente tínhamos isso. E agora, né? Isto aqui implica isto. Tá correto? E então, agora sim, por favor, veja, você vai... Aqui eu tenho derivada de c com relação a x. Aqui eu tenho também. Podemos fatorar? Tá aqui, ó. Dentro do parênteses vai aparecer o quê? 3c2, está aqui, mais 6xy. E esses outros caras, né? Quando não aparece a derivada parcial, vamos colocar todo mundo do lado direito, beleza? Menos 3x², menos 6y, c. Está aqui, menos na frente. Tá bom? E agora, simplesmente passar a dividir. Tá claro agora? Tá claro, Maria Eduarda? Ok, perfeito. Vamos calcular a outra derivada, né? A derivada, porque foram pedidas as duas, né? Derivando agora com relação a y. Olha, mas será que com relação a y vai ter alguma coisa estranha? Você vê que se você substituir x por y é simétrico, né? Olha, se você no lugar de x coloca y, no lugar de y x, muda a equação? Não. Tá? Então, isso aí, né, vai permitir a você deduzir rapidamente, né, qual seria a derivada de c com relação a y, né? Vai ter a mesma estrutura, então vai ser um menos, só que no lugar de x bota y, tá? Mais, e no lugar de y bota x, tá? E z mantém-se, tá? Então aqui vai ser x, y, no lugar de x, y, no lugar de y, x. Professor, sempre eu vou fazer dessa forma? Não, 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 claro que não. Então, por que você fez dessa forma aqui? Porque minha equação é simétrica com relação a x e y. Entendeu? Nesse caso aqui, né? Certo? Veja aqui. Se você a esse x
chamar esse x, chamar de y, e a esse y de x, será que a equação muda? Não, porque é uma simetria, né? Agora, por exemplo, se aqui estivesse y quadrado no lugar de y cubo, né? Aqui y quadrado, ou aqui, por exemplo, y a quarta, sei lá, outra coisa diferente, que não faça que seja simétrico, aí, então, a derivada parcial, você não vai aplicar esse método, tem que calcular, tá bom? Mas eu vou querer que você, mesmo assim, né, para praticar, calcule a derivada com relação a y e se convença, né, que realmente esse aqui vai ser o resultado, né? Ou verifique, né? Tá? Muito bem. Certo? Certo. E com relação a três variáveis, professor, três variáveis, né? Como vai ser com três variáveis? Olha, para funções de três variáveis, né? A definição de derivada parcial vai ser a mesma, tá? Agora vamos considerar uma função, né? Seja f uma função definida sobre um subconjunto de R3, né? Um subconjunto de R3, certo? Com valores em R, né? E esse daqui vamos exigir novamente que seja aberto. Professor, mas você não disse que era um aberto em R3, né? O que é um aberto em R3? Certo? Olha, aberto em R3 significaria que vai existir a mesma coisa, qualquer ponto, vai existir uma bola, certo? Centrada, né? Digamos, se você tem um ponto A, B, C, um ponto de D, então vai existir um delta maior que zero, tal que a bola centrada nesse ponto A, B e C e raio delta esteja contida completamente em D. Certo? Qual é a diferença substancial? Que essa bola aqui, né, como estamos em dimensão 3, vai ser uma bola mesmo, né? No sentido comum que a gente tem. Certo? Um balão, uma bola. Uma esfera, juntamente com com seu interior. Entendeu? Uma esfera sólida, digamos, né? Certo? Uma esfera, né? No caso do plano, né, você vai ter um disco, né, um disco. Mas aqui você vai ter realmente uma esfera, tá? Então esse daqui significaria a bola centrada no ponto A, B, C, né? Ou seja, olha, seria escrever aqui A, B, C seria conjunto de pontos em R3, X, Y, Z, R3, que estão a uma distância de ABC menor que o raio, né, o sentido geométrico mesmo, o raio delta, né, dessa esfera, né, ou seja, mas como a gente mede a distância? Dessa forma, né? Acho que vou escrever que eu não vou ter espaço. Tá, vou escrever assim. Seria o conjunto dos pontos x, y, z, que está em R3, que está a uma distância disso daqui menor que delta. Mas como se mede a distância? X em R3, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado,
mais z menos c ao quadrado. E toda essa soma de quadrados, raiz quadrada, né? Essa distância euclidiana, né? Certo? Tá. Se você elevar ao quadrado, né? Se você elevar ao quadrado, isto aqui significaria o seguinte, né? Essa soma de quadrados, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado mais z menos c ao quadrado menor que delta ao quadrado, né? Então aí você lembra que se fosse igual a delta ao quadrado, seria a esfera, né? A esfera centrada no ponto ABC, raio delta, né? Como está dizendo, menor significa o interior de sua esfera, tá? Então a bola é realmente todos os pontos que estão dentro da sua esfera, né? Dentro da sua bola de futebol, tá certo? Isso é uma bola em R3, beleza? E então, como vai ser nosso domínio? Pois, se a gente trabalha em R3, né, com 3 coordenadas, certo? Aqui, x, y, z, digamos. Então, o domínio vai ser um negócio onde qualquer ponto aí esteja contido, quer dizer, qualquer ponto do domínio existe uma bola contida dentro dele, tá certo? Por exemplo, pense no primeiro octante, todas as coordenadas positivas, x maior que 0, y maior que 0, z maior que 0. Né? Isso aí seria conjunto aberto, né? Por exemplo, né? Tá? Então a ideia é a mesma, tá? E sim, e qual seria a derivada, a definição de derivada parcial? Que agora eu tenho mais uma variável, né? Derivada com relação a x no ponto ABC. Novamente, é um limite. Um limite, sim. Olha, você tem que se preocupar apenas no movimento em A. Ou seja, seria um segmento paralelo ao eixo X. Então seria F A mais T BC, tá? Aqui você não se preocupa. Menos F em ABC, tá? Dividido por T, tá? Se for a derivada com relação a y, né, em ABC, então você agora vai se movimentar por um segmento paralelo ao eixo y, né, que passa por B, um segmento pequeno. Então tem que ser dessa forma. Na primeira coordenada, nada, A. Aqui, B mais T, certo? C menos F ABC. Tá bom? Tudo isso dividido por T, né? Alguns autores colocam X, Y, X0, Y0, Z0, né? Tá? Eu estou colocando ABC, tanto faz. E agora, aparece uma terceira derivada, né? Com relação a Z agora, né? ABC, como é? Então eu simplesmente tenho que me interessar no movimento na terceira coordenada, né? A aqui, B tranquilo, não, nada, eu não mexo. Aqui, ó, C mais T. Tá vendo? Muito, muito simples. Inclusive, essa definição, né, indica a você como vai trabalhar de maneira prática, né, de maneira prática. Se você quer, por exemplo, a derivada parcial com relação a z, isso aí está indicando que as duas primeiras coordenadas podem ser pensadas como se fossem duas constantes. Então você deriva com relação a z, vai ter apenas uma variável, que é z. Então usa seus métodos
né, que você conhece do cálculo 1, né? Vamos ver um exemplo para ilustrar isso daqui, né? Um exemplo aí, né? Ó, aqui temos, tá, olha essa função, x e yz, tá? F, né, x, yz, bom, aqui vai ser, como era mesmo? Não interessa x, eu disse, tá, x é yz, pode ser qualquer outra, né, tá, tudo bem. Eu quero calcular as derivadas parciais, todas. Tá? Esse tipo de funções, como a gente vai ver, são funções que aceitam todas as derivadas, porque elas são combinações de quê? Um produto, no caso, né, de um polinômio x e a exponencial composta com polinômio. Esse tipo de funções são as funções suaves, as funções bacanas, que são fáceis de manipular, né? Exponencial, logaritmo, né? Elas são diferenciáveis sempre nos seus respectivos domínios de definição, né? Então, quando você mistura esse tipo de funções via produtos, somas, composições, esse tipo de coisas, tudo vai ser diferenciável, né? E então vai existir em particular as derivadas parciais. Podemos usar essa notação, que tal? Fx, tá? Fx, que significa isto, né? Que significa isto, né? Tá. O fato é que, como você vai derivar com relação a x, pensa em x como se fosse a variável e as outras constantes. Ah, então, exponencial yz, essa é constante. Tá, então a constante pode sair, tá? E eu derivo com relação a x. Derivada com relação a x é 1. Pronto, acabou-se. Bem fácil, né? Tranquilo. Agora, com relação a y, aí vai mudar um pouco, né? Ou seja, isto é essa derivada, né? Tá bom? Aí, quem vai ser constante é x. Então é x, vou colocar aqui, e eu vou ter que derivar esse negócio, né? A exponencial. Como se deriva uma exponencial? Derivada de uma exponencial é a própria exponencial, né? Própria exponencial, você sabe disso. Só que aqui não é simplesmente uma exponencial de simples. Aqui é uma composição. Então tem que multiplicar pela derivada com relação a y desse negócio, dessa função aqui. Z é uma constante, porque você está derivando com relação a y, que é a segunda variável. Então, vai ser z e derivada de y, que é 1, z. Tá? Então é tranquilo também. x, z e yz, não é isso? E finalmente, né, a terceira derivada, fz, né? Ou seja, isto aqui vai ser bem semelhante a isto, né? Nesse caso, tanto x como y são constantes. Então, x pode sair, tranquilo, tá? Novamente, derivada exponencial é isto aqui. Você tem que multiplicar pela regra da cadeia, pela derivada desse negócio com relação a z. Simplesmente y, né? Que derivada de 1, pronto. Isto aqui vai ficar xy exponencial nisso aqui. Tá? Bom, assim como existem, quer dizer, por exemplo, em cálculo 1, existem também a segunda derivada, a terceira derivada, né? O que é a segunda derivada? É simplesmente derivar a primeira derivada. E a terceira é derivar a segunda derivada. E assim vai, um processo indutivo, né? Então, aqui também existem derivadas parciais de ordem superior, certo? Mas aí vão aparecer derivadas mistas, né? Porque aqui eu tenho várias variáveis. Por exemplo, posso derivar uma vez, né? x, y, né?
Por exemplo, eu posso já, digamos, o que a gente vai ver depois, né? Temos poucos minutos, mas vou adiantando. Digamos que eu já calculei isto aqui, certo? Já calculei isto aqui, ok? Agora, isto vai ser uma função de x e de y. Você viu que depois de derivar, isto aqui aparece novamente x e y. Então, você pode derivar novamente, né? Isto aqui pode ser derivado com relação à variável x. Por que não? Né? Derivada de f com relação a x. Não é isso? Mas também você pode derivar isto com relação a y. Né? Com relação a y. E da mesma forma, né? Este negócio aqui pode ser derivado com relação a x. Por quê? Porque afinal isto vai ser uma função, né? De x e de y. Então posso derivar assim, posso derivar também com relação a y, né? Professor, eu não estou entendendo. Você disse que a derivada era um número porque era um limite, agora está falando que é uma função. Como assim? Se você deriva parcialmente com relação a um ponto, certo? De fato vai ser um número, né? Um número, caso o limite exista. Se existe a derivada parcial, é um número. Se você junta todas essas derivadas, né? Ou seja, de maneira geral, você trabalha para ponto x e y, você vai obter funções. Isso que estamos falando. Funções. A função derivada parcial. Então, aqui vai aparecer em termos de x e de y, que nem aqui, ó, que nem aqui, por exemplo, né? Este aqui, né? Ou nos casos anteriores, né? Certo? E então, este aqui você pode derivar com relação a x, com relação a y, com relação a x, com relação a y. Esta derivada aqui, você vai denotar assim, ó. Segunda derivada de f. E quando é x, você vai colocar assim, ó. x2. Tá bom? Essa anotação. Essa derivada aqui é uma segunda derivada da f, e aqui x, nessa ordem, né? Significa, primeiro você derivou com relação a x, e depois com relação a y, né? E esse negócio aqui, é isto aqui, né? Primeiro você derivou com relação a y, e depois com relação a x, né? Com relação a x, né? E essa outra, né? Você derivou com relação a y e novamente com relação a y. Ah, então nesse caso você denota assim, ó. Disto com relação a y, ok? Tá. Então essas são as segundas derivadas, né? E estas daqui, estas intermediárias, né? São as derivadas, são as chamadas derivadas mistas. Então, uma pergunta totalmente natural é, será que essas duas são iguais? Será que são iguais? Tanto faz primeiro derivar com relação a x e depois com relação a y, ou derivar primeiro com relação a y e depois com relação a x? A resposta é que com algumas condições, certo? Essas derivadas vão ser iguais, né? É um teorema, né? É chamado de Clojuru, certo? Que garante que com algumas condições de suavidade, de regularidade, né, classe C2, esse tipo de coisa a gente estuda na análise, né, esses conceitos, né, que significa que uma função seja de classe C2, ainda um pouco menos exigida, né. Classe C2 é que segundo as derivadas sejam contínuas, né. Bom, por exemplo, aqui, né, esse tipo de funções são funções diferenciáveis, então aí, se você calcula as derivadas mistas, duas vezes vão ser iguais, tá bom? Bom, então o que eu já queria adiantar é que existem, né, derivadas de segunda ordem,
E do mesmo jeito a gente pode continuar essa derivação, né? Derivar 3 vezes, 4 vezes, sei lá, até a ordem que seja pedida ou necessária, segundo o caso, né? Certo? E essas derivadas mistas são iguais? Em alguns casos, sim. A maioria dos casos que a gente trabalha no cálculo, sim. Isso que é bom. A maioria dos cálculos que a gente vai trabalhar, sim. Já em análise é outra coisa, né? Aí tem que ter um cuidado com as funções que aparecem. Tá bom? Então, próxima reunião, a gente vai já um pouco calcular esse tipo de coisas, certo? Já adiantamos que existe uma generalização natural do conceito de derivada parcial, que são as derivadas direcionais, né? Onde a gente vai se movimentar, certo? Por retas que não necessariamente são paralelas aos eixos, né? Ao eixo x nem y, né? Então, isso aí vai originar as derivadas direcionais. E também vou falar das funções diferenciáveis. Tá ok? Bem, Professor, diga. na prova vai cair muita questão sobre limite e continuidade de duas variáveis. Sim, 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 né? Uhum. Vai ser sobre o que mais? Aqueles teoremas que o senhor mostrou? Deixa aqui interromper essa